Vamos lá para o próximo tópico, né, gente? Gente, vamos falar da simplificação que é colocado muito na questão da inovação, na questão de você ficar despreocupado, de você estar relaxado, de você ficar à vontade, de você ficar totalmente assim aliviado, né? Vigia que isso não é bom não, tá? Vigia, tá? O sistema financeiro não é isso não. Mas vamos falar sobre essa questão. Antigamente, vamos dizer assim, uns 15 anos atrás, você tinha que comprar um lanche de rua, sair da sua casa para ir numa lanchonete. Então você tinha que ter um carro, você tinha que pagar o combustível, você tinha que ter ali um dinheiro para você gastar, aquela coisa toda. Hoje, não. Hoje você pode, seja uma farmácia, seja um mercado, seja uma lanchonete, seja algum produto industrializado, seja uma roupa. Hoje você pode fazer um pedido na internet e entregar na sua porta de casa, sem que você tenha que ir lá para olhar, observar aquela coisa toda. Para uma certa galera, isso é muito bom, isso é muito positivo, isso é legal, bacana, aquela coisa toda. Que depois eu vou falar da questão da escravidão em relação a esse tema. Só que a partir do momento que você compra um produto e que ele não segue o roteiro, vamos supor, a mercadoria ela se perdeu, atrasou a mercadoria e aconteceu um imprevisto, a gente não pode mais entregar por conta de problema de logística, a gente tem que devolver e você vai ter que esperar o prazo de 3 dias, 4 dias para devolver o dinheiro. A partir do momento que começa o roteiro não funcionar, os problemas emocionais, os problemas psicológicos acabam acontecendo. Eu estava até observando uma matéria algum tempo atrás, falando que as pessoas que quando compram o produto, elas não lêem a embalagem. Elas não lêem a embalagem. Isso também era uma discussão quando era mais novo, das pessoas comprar produto e não ver a data de validade. As pessoas, elas não prestam atenção. Por quê? Porque quem comanda a nossa vida, quem diz o que a gente tem que fazer, deixar de fazer e outras coisas a mais, é o setor privado. Então, o que acontece de fato de verdade? Você vai ver muitas coisas acontecendo na sua vida, carga de trabalho, estresse, voltando para trás, aquela coisa toda. Por quê? Porque o setor privado é o que determina o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, o que você vai ocupar. Quando você abdicou, isso eu falo muito da transição de responsabilidade para outro, no segundo episódio, você renunciou. Então você vai viver da maneira que os outros pensam, da maneira que as pessoas acham, vê no caso. E isso, quando não funciona, acarreta muitos problemas para a sua vida. Por quê? Porque você não lê o manual. Então a gente vê aí na mídia, o lanche quando não é entregue na hora certa, a gente vê, por exemplo, quando o motoqueiro não quer entrar no condomínio, a gente vê, por exemplo, quando existe um atraso da entrega, o estado emocional e psicológico da saúde do ser humano. Por quê? Porque ele, inconscientemente, sem ter consciência, ele renunciou às suas obrigações de fazer as suas próprias coisas e passou para a mão de outra pessoa. E ele, evidentemente, ele vai assumir um risco que dificilmente a justiça, que não é justiça no ponto de vista, né, é mais uma conciliação, ela vai ter condições de corrigir isso. A gente vê, às vezes, atitude de certos seres humanos muito voraz, muito raivosa, muito com indignação, com essas coisas todas. Mas esses seres humanos que a gente vê, não são pessoas que têm consciência que a partir do momento que você abdica de fazer suas próprias coisas, você está assumindo um risco. Entendeu? E esse risco, muitas das vezes, que são riscos operacionais, de funcionamento, logística, essas coisas todas, ele pode acontecer. E que você não vai ter nenhum mecanismo para se defender, nenhuma forma para se defender, porque você transferiu a responsabilidade sua para uma outra pessoa. Para a cooperativa ela funcionar, tem que simplificar bastante, gente.
Simplifica bastante, porque se não simplificar vai gerar resistência. Quando acontece esses erros, a carga emocional de raiva, de fúria, de indignação, de descontentamento, de chateação, porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu paguei e ele tem que fazer. Gente, o fato de você pagar, isso não significa que vai em todo momento dar certo. Esse é o primeiro ponto. E assim, é com muita dor que eu falo essas coisas, é com muita tristeza que eu falo essas coisas. Não só pelo meu conhecimento, que eu vi a moeda real se desenvolver, mas entendendo que o preço que você paga, ele não é o real preço. Se o determinado produto que você compra, para lanchar um exemplo, ele custa R$30, R$40, ele não vale esse preço, ele vale 200, 300. Aí você fala, caramba, mas pô, isso tudo por causa de uma alimentação? Sim, porque o preço está dessa maneira para ele poder viver. Se ele for colocar o preço que ele quer para poder viver, não vai funcionar, porque vai criar abundância. Vai criar abundância, não vai funcionar. Ele mesmo vai largar a profissão e vai fazer outras coisas. A maioria das coisas que você vai comprar não é o preço original. Você tem que ter essa consciência, é muito mais. Bota de 5 para cima, 5 vezes para cima. Então, a cooperativa, ela simplifica bastante essa questão. Simplifica bastante essa questão. Então, você tem que entender de fato de verdade que quando dá errado, o dano é direto. A gente vê aí, eu já vi casos de entrega de lanche, de policial dando tiro, de outro batendo, e aí vai lá na delegacia, faz o boletim de ocorrência, vem os motoqueiros, quebra a casa toda, porque é a ausência de justiça, a ausência de correção, né? Sempre vai existir essa questão. Por quê? Porque a nossa mente, que a gente trabalha, é feita para dar certo. Não é feito para ter manutenção, não é feito para ter uma pausa, não é feito para poder descansar. É para funcionar como uma grande cidade, 24 horas. Entende, gente? Então esse modelo vai de uma certa forma, esses problemas vai de uma certa forma acontecer. Entende, gente? Vamos para o próximo tópico, tá, gente? Gente, vamos para o próximo tópico aí, né? Vamos lá. Gente, eu vou falar aqui da limitação da cooperativa. Esse é um tema, para mim, eu não sei se eu vou conseguir aprofundar esse tema e ir bem profundo. Ele é um tema muito difícil de falar, é um tema muito difícil de dizer, entendeu? Porque eu vejo as coisas erradas, eu vejo as coisas assim que não são certas. E é difícil, mas eu vou falar sobre essa questão. A cooperativa, ela funciona sobre uma fragmentação. Então, todo mundo vai ficar dentro de uma fragmentação, exercendo uma função dentro daquela fragmentação. Então, você vê aí a guarda municipal, que vai passar o dia todo dentro daquela função, direcionando o trânsito, orientando as pessoas, aplicando multa, chamando atenção. Vai fazer ali aquela função repetidamente ao longo do dia todo. Um cozinheiro também vai fazer essa função repetidamente o dia todo. Vai botar comida, vai cozinhar, vai avaliar o fogo, vai ver a precisão do sabor. São coisas repetitivas. Até o cozinheiro ele tem mais uma alternação um pouco maior, né? Porque ele tem que pensar. Mas, assim, a grande maioria das coisas que o cozinheiro vai fazer são coisas repetitivas, principalmente pratos padronizados, né? Que são já direcionados para cada dia. Então, a limitação dentro da cooperativa não é uma limitação simples, é uma super limitação para funcionar a forma como funciona a cooperativa. Entende, gente? Então, a maioria das coisas que você vai fazer, tanto no trabalho como depois quando você usar o dinheiro, são coisas repetitivas. Vai abastecer a casa com a sua comida que você precisa, a sua alimentação. Você vai ter que lavar as coisas da sua casa. Você vai ter que fazer a manutenção da sua casa. Você vai ter que, de uma certa forma, reparar as coisas. Tudo que você faz dentro da cooperativa é uma repetição. Tem um filme chamado Matrix, eu acho que é a segunda parte, que ele aparece uma imagem de um gato
que 2 vezes ele faz a mesma coisa, né? Aí o cara fala na época lá que é uma repetição da Matriz. É semelhante àquela parte do filme da Matriz. E aí, gente, quando a gente fala sobre essa questão, que me dói muito no meu coração e é difícil falar, você vai ver a gravidade dessa situação. A gente, quando a gente faz 18 anos, a gente é tido como uma pessoa de maior, tá? Pela Constituição. A gente já atingiu a idade máxima de maior, independentemente se a gente conseguiu acompanhar o ritmo ou não do desenvolvimento intelectual da gente. E a gente passa a vida toda fazendo coisas repetidamente. Repetidamente. Se você parar para observar, todas as profissões ou aquilo que você vai gastar com o seu dinheiro, mais da metade são coisas repetitivas. Assim, é uma parada de doer o coração, de doer a alma, a gravidade que a gente vive. A gente vive dentro de uma repetição. E por isso que eu falei para você, a gravidade de a gente ficar preso ao manual, aquilo que o manual pensa pela gente, e da nossa incapacidade de ver as coisas porque a gente foi formado para ser ferramenta, para ser instrumento, para poder ser usado. A gente não foi formado para ser um ser pensante, um ser racional, um ser consciente daquilo que está sendo feito. E a limitação é uma super limitação. Tá? Aqui agora há pouco estava vindo aqui um motoqueiro para fazer a entrega aqui. A mesma coisa, ele vive o dia todo entregando em casas diferentes, mas nesse Fordismo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. O destino pode ser diferente, mas a repetição são seguidos. O caso mais claro que você pode entender, além do motoqueiro, é o ônibus, o motorista. Ele vai toda hora, faz um trajeto, depois volta, vai, volta, volta. Esse é muito mais Fordismo, né? Muito mais concentrado no Fordismo. Então, tipo assim, para você entender que a nossa vida, ela é toda limitada fisicamente, que é um erro a gente ficar só pensando que é fisicamente, mas fisicamente, intelectualmente falando, tá? Emocionalmente falando, psicologicamente falando, de ambiente, tá? Que você só pode circular em determinado ambiente, e até de pessoas. A limitação, ela é muito grave. Muito, muito, muito grave, porque tudo aquilo que você não usa a cabeça, o corpo vai pagando. E eu fico assim impressionado quando eu vejo essas coisas, porque como que a gente pode ser considerado adulto se a grande maioria das coisas a gente não sabe fazer? Assim, a gente vive, a gravidade é muito séria. A gente vive de uma certa forma de uma distorção de realidade absurda. Por isso que eu uso essa venda aqui, a cegueira mesmo das pessoas, uma distorção de realidade, entendeu? O funcionamento do capitalismo nada mais é do que um Fordismo. A gente vive limitado naquela profissão. O barbeiro é a mesma coisa, ele vai fazer vários cabelos padronizados repetidamente, entendeu? E a nossa limitação, cara, é horrível. A chance da gente se explodir no temperamento, de acalorar o temperamento, de exceder as coisas, ela é muito, muito fácil de acontecer. Porque a visão de conhecimento que a gente tem e de entendimento das coisas, ela é muito pequena, porque é uma cooperativa. E quando eu olho para essas coisas, eu passo mal, porque eu vejo a gravidade do problema, e a gravidade seria pouco para dizer, e o efeito que isso vai trazer para nossa vida. Eu me lembro uma vez que eu estava falando da questão da questão do acidente que teve lá no Rio de Janeiro, quando eu tinha 14 anos, 2004. Que eu acho que já contei que as duas pessoas o pessoal que foi acidentado foi levado para o hospital particular, e o hospital particular não quis atender. E no meio do caminho para o hospital público a pessoa morreu. E na época, em 2004, tá, gente? Foi o maior espanto. Se aquela pessoa soubesse cuidar da sua saúde, tivesse noção de medicina, nem precisaria ir no hospital. Poderia se destinar ao seu próprio lugar. Claro que se tiver esse pensamento, a
cooperativa não funciona. Por quê? Porque aí você tem uma abundância. Se a pessoa passar a fazer aquilo que ela deveria aprender a fazer, a sua ordem natural, a cooperativa não funciona. Porque se ela deixar de abdicar de fazer as suas próprias coisas para aprender a fazer as suas próprias coisas, você tira a escassez, você tira a falta. Ou seja, aquilo que é bom para você é ruim para a cooperativa. Você vê a lama, né? A sujeira que a gente está sujeito, né, gente? Entendeu? Então, tudo aquilo que é bom para você é ruim para a cooperativa e é ruim para o funcionamento do manual. É lógico que se eu for falar isso aí, as pessoas vão brigar, não vão aceitar, vão ficar rude comigo, vão agir de uma forma grosseira. Mas para vocês entenderem o nível de como a gente está alienado, de como a gente está preso às regras da cooperativa e o quanto a gente deixa de fazer para a gente mesmo, que é bom para a gente mesmo, e o quanto a gente tira de nós para dar para a cooperativa. Para você ter uma ideia, a medicina, pelo que eu já estudei, ela é uma das profissões que você não tem problema com o emprego. Só para você entender a gravidade da falta de conhecimento, da falta de se dedicar, é uma das profissões que você tem um grande risco de você sair da faculdade e você já está empregado. As outras não, você tem que brigar. Então, tipo assim, quanto mais você fazer para você, mais o sistema financeiro adoece e, evidentemente, melhor a sua vida fica. Assim, existe um conflito de interesse, né? Para quem já entendeu o que eu quero dizer, né? Um conflito de interesse grande. Mas o que eu quero dizer aqui, que é importante falar, é da limitação, né? O quanto a gente faz coisa repetitiva e é difícil de falar a gente ser considerado como adulto, né? Uma coisa que eu tenho na minha cabeça, eu já falei até com Deus, a gente não é adulto, né? O que a gente faz, Deus, o que a gente faz, gente, desculpa, tá? Não é questão de ser adulto, né? E vocês veem o problema que acontece dessa limitação, né? Uma super limitação que a gente tem, né? Vamos para o próximo tópico? Gente, vamos para o próximo slide, que eu já falei da guarda municipal. Agora eu vou falar sobre a questão da claridade das coisas. Gente, assim, as coisas que existem dentro da cooperativa, elas não são coisas feitas para entender. Eu tenho até que fazer a terceira parte do código da língua. Se você souber das coisas, você não vai, de fato de verdade, fazer. Eu já falei do McDonald's, eu já falei do cabelo. Então, o que quer dizer com isso? Gente, se você saber fazer suas coisas, você não vai se movimentar tanto como você se movimenta. O problema é que quando a gente nasce, a nossa visão de mundo é aquela visão de você ter uma profissão, daquela profissão tirar o seu sustento e do seu sustento você viver. Ela não permite que você tenha uma visão de 360 graus. Mas também não mostra, de fato de verdade, a natureza humana, que é o quê? Não fazer nada. Viver sua vida, fazer sua paz. O modelo que a gente vive hoje, isso é importante ser falado, ele é um modelo que obriga você a fazer umas coisas sabendo que você precisa daquelas coisas para poder existir. Então, a gente vive nessa movimentação de pai para filho, de filho, e depois vai para outro descendente, nessa movimentação. Por quê? Porque não foi pensado, não foi raciocinado. Entende? Peraí, toda hora eu vou ter que estar trabalhando, toda hora eu vou ter que estar fazendo isso, aquilo, outro. Pô, isso aqui está errado. Mas não olhando para dentro da cooperativa, olhando para fora. Olhando para fora. A gente é derrotado, isso é importante falar, por aquilo que a gente não quer fazer. A gente não é derrotado por aquilo que a gente quer fazer. A gente é derrotado muitas vezes, e isso você tem que guardar muito bem, por aquilo que você não quer fazer. Porque aquilo que você não quer fazer é o que vai permitir ver as coisas. E certamente o setor privado vai te sedar um calmante para você não fazer. Deixa na mão do dinheiro, o dinheiro resolve. Para que se preocupar com isso? Para se apurrinhar. Mas naquele momento é o que você vai começar a ver as coisas que normalmente você não veria, porque você deixaria na mão de outras pessoas.
Quando você vai até uma pessoa e pergunta como se faz as coisas, como se age, como já falei no outro tópico anterior, as pessoas não vão querer te ensinar a fazer essas coisas. Porque se ela ensinar para você fazer as coisas, ela vai perder o lucro, vai perder cliente. Na economia, na lei e outras regulamentação que rege o coletivo, a ideia é a mesma coisa. A ideia é a mesma coisa. Então, quando você vê muitas vezes uma pessoa que tem condições financeiras, que não trabalha, que é muito rotulado como um vagabundo, desocupado, aquela coisa toda, que é muito criticado, né? Você vê a cegueira que as pessoas têm porque elas estão olhando para o manual. O manual obriga, já que você renunciou a trabalhar para fazer suas próprias coisas, de você trabalhar por aquilo que você abdicou. Quando você tem as suas coisas, e aí você vê que as pessoas estão muito no roteiro programado, você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar. Claro que é evidente que nós temos que trazer alguma ressalta que as pessoas com condições financeiras, se não trabalhar, perdem tudo. Mas é lógico que se você tem as suas próprias coisas, não tem por que você trabalhar. E muitas dessas pessoas que são tidas como vagabundo, playboy, gente que vive de boa, as pessoas tendem a condenar, a não aceitar o estilo de vida sem entender o que elas estão fazendo com a vida delas, sem entender o funcionamento das coisas. Sem essas ressaltas que eu falei dessa questão, que tem determinada exposição de dinheiro que você tem que se movimentar, acabou. Eu costumo falar, a cooperativa ela cria situações fictícias, situações ilusórias, situações irreais, situações de uma falsa realidade, porque você abdicou de aprender a fazer suas próprias coisas. Então você está sempre combatendo os mesmos inimigos, essa é a grande verdade. Mas quando você tem as suas próprias coisas, você não precisa se preocupar com isso. Está resolvido. Na realidade, te coloca numa realidade de regressão aonde as próprias coisas estão resolvidas. Comida, água, alimentação, vestimento, tudo isso já existe. Basta você querer aprender a fazer. Mas como a gente já nasceu tão preso a isso, tão condicionado a olhar para esse modelo de vida, de um Fordismo, de um roteiro pré-programado, a gente não consegue ver essa visão. Por mais que a gente reage, por mais que o corpo tenta mostrar para a cabeça que não está funcionando, a cabeça vai agir como ela pensa, porque ela que comanda. Pode mudar a direção, pode amenizar a situação, pode não ser como era antigamente, mas a solução do corpo nunca vai resolver o problema da cabeça, porque é a cabeça que comanda. Pode amenizar a cabeça, entende? Então, se a gente é um corpo seguindo o líder, que é a cabeça, geralmente a gente vai tentar sempre a resposta para dentro da cooperativa, usando dinheiro, para ser bem claro para vocês. E o dinheiro não foi feito para resolver, o dinheiro foi feito para faltar. Porque se você tiver aquilo que você precisa, você vai ser um playboy, um filho de papai e mamãe, ou vai ser um cara vagabundo. Ou seja, as próprias pessoas também acabam distorcendo, de fato de verdade, o funcionamento das coisas. Entendeu? Não tendo uma interpretação correta, que se você tem suas próprias coisas, você não precisa mais fazer. Mas mesmo assim, aquelas pessoas querem obrigar que as pessoas continuem se movimentando, mesmo com a vida já resolvida, né? Então, tipo assim, ela só te leva a um determinado ponto. Não existe uma evolução nesse determinado ponto do que você faz com a sua vida. A parada é muito grave, tá? Isso merece outros tópicos que eu vou estar dizendo sobre isso, né? Beleza? Vamos para o próximo tópico, gente? Bom, gente, vamos ver aí, né, que é a questão da escravidão, né, gente? Isso aqui não é um clickbait, né? Isso aqui não é uma falácia, uma teoria de conspiração. Isso aqui é real, tá? Por que eu entendo que o capitalismo ele é uma continuação da escravidão? Muita gente fala pela questão da exploração. E isso é verdade, isso é verídico. Mas isso não é a totalidade da escravidão, tá? A exploração. Isso é uma parte do problema. Eu acredito que o capitalismo ele é uma continuação da escravidão
Porque a escravidão, ele era um método arcaico, ele era um método velho, antigo. Era um método que as pessoas percebiam que era errado. Todo ser humano, ele atinge uma determinada idade, uma consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mesmo que ele não lê, não escreveu, não sabe das coisas, ele assume de fato de verdade uma consciência daquilo que é certo e que é errado. Então, assim, tanto os Estados Unidos como os ingleses, vou falar mais dos Estados Unidos, eles perceberam que isso aí não era viável. Eles perceberam que não era viável manter a escravidão. E aí, isso é muito importante de falar. A gente não pode olhar a questão do negro, tá? A história da escravidão é uma história bem do início da civilização. É geral. Só foi mudando, de fato de verdade, a forma como ela é feita, os indicadores, entendeu? Como é que ela é feita. A forma do negro é só uma outra forma, né? No caso da cor. Mas existia vários outros tipos de formas de escravidão, pelo povo que era vencido, ou até mesmo com pretensão de escravizar mesmo para poder não trabalhar. Entendeu? Os modelos, as pretensões, elas foram mudando ao longo do tempo, tá? Não fica preso essa questão do negro, não. Mas quando você vai estudando a história dos Estados Unidos, se não estiver enganado, eu acho que é o Sul. Se eu estiver errado, peço perdão, tá, gente? Mas teve uma parte lá da industrial lá dos Estados Unidos que entendia que não era viável, não era sustentável a escravidão. Além de ser arcaico, era problemático, dava muito estresse, dava muito problema e não era sustentável. Porque uma hora ou outra, ele já sabia dos casos de Roma, de reviravolta dos escravos, de matar os seus senhores, de fazer um banho de sangue, né, pelas coisas erradas. Isso iria acontecer. Então, quando a gente vê a cabeça americana a respeito da escravidão, eles tinham uma percepção, ao qual aqui no Brasil não deu tempo para essas questões, de entender que era inviável a escravidão. Então, o que se foi pensado, né, antes dos americanos, e agora vem a Inglaterra, tá? De vez deixar os negros e os outros povos escravos, vamos colocar esse pessoal no mercado. De vez eles aprender a fazer suas próprias coisas, todo mundo, tá? Preto, branco, índio, pardo, amarelo, asiático, todo mundo está nesse buraco até hoje. Vamos fazer que o meio produtivo, os criadores da terra, produzam os próprios produtos e eles, de fato de verdade, trabalham por um determinado valor que nunca vai conseguir subir na hierarquia onde a gente está, porque a gente domina a terra, e consequentemente eles vão ficar se movimentando, porque eles não vão conseguir subir de hierarquia porque eles não produzem o produto, somos a gente que produz o produto. E ele não vai ter consciência, de fato de verdade, que ele é o produto, porque ele que está usando o produto e a gente que está produzindo o produto. Então a gente vai colocar essas regras de funcionamento para todo mundo e o pessoal vai seguir essa regra porque é o único meio que eles têm para poder viver, que é aquela teoria que o cara produz o produto, joga para a indústria faz a logística até chegar ao consumidor e o tempo de trabalho ele vai poder consumir. E vai acabar aquele produto, ele vai ter que comprar de novo, vai ter que trabalhar, movimentação. Então, tipo assim, de vez ser uma questão física, com cadeado, com corrente, com chicote, brigando fisicamente, passou a ser uma questão psicológica. Então, quando eu renuncio a fazer minhas coisas, e por uma profissão, como eu estou sempre falando, eu sou obrigado a me movimentar. Por quê? Porque eu não sei. Por isso que estou toda hora repetindo a questão do livro da economia, o livro das coisas. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende a fazer suas coisas, a partir do momento que você entende que você é o produto e não aquilo que você consome, você vai entender que, de fato, de verdade, quem é a pessoa que vai ser usada, quem vai ser a ferramenta, quem vai ser o instrumento, não é aquilo que você está consumindo, uma alimentação, um vestimento, um transporte, uma higienização, um entretenimento. Não, é você é energia. O teu tempo que você desempenha para a cooperativa é o que faz a movimentação acontecer.
Só que a escravidão, ela não é mais aquela escravidão forçando você a fazer as coisas. Ela é psicológica. Ela impede de você fazer tudo para você, porque senão não funciona a cooperativa, que você abdica de 99% das suas obrigações por 1%. Que esse 1% vai fazer você se movimentar para tudo aquilo que você abdicou, por tudo aquilo que você não sabe. Então a escravidão, ela não é mais física, força física. Ela é psicológica. Aqui é a cabeça. Por isso que eu fiz a questão de fazer o segundo episódio da transferência de responsabilidade. A gente transfere tudo que a gente tem para os outros. E os outros vão pensar como eles pensam, neles mesmo. Evidentemente, se você já sacou, vai dar briga. Vai dar desentendimento. Você vai estar dentro de um local que sempre vai haver conflito, sempre vai haver brigas. E a gente está nesse problema desde a formação do mercado. Aí você compreende que quando se fala as coisas claras, transparentes, as pessoas não vão entender. Então, se você pensa que a escravidão acabou, ela nunca acabou, a escravidão. Os americanos, juntamente com os ingleses, né, no caso, primeiro foram os ingleses, depois os americanos, eles aperfeiçoaram a escravidão. Eles poliram, eles melhoraram, aprofundaram a escravidão. Ela já não é física no teu corpo, ela é aqui. Tua cabeça, que comanda o seu corpo. Então, psicologicamente, você não vai querer renunciar à sua profissão para poder aprender a fazer essas coisas, porque já está embutido na sua cabeça, desde que você fez o seu ensino fundamental, o seu ensino médio e a sua quarta série, primeira até a quarta série, que você tem que ficar numa posição. Justamente para quê? Para que você não chegue ao topo. É uma forma de condicionar você a ficar naquela posição para você não subir o topo. Por isso que é separado as profissões. Entendeu? Por isso que é separado as profissões. Por quê? Para ter certeza que você não vai subir. Que você vai estar sempre ali condicionado àquela hierarquia. Então, a escravidão, ela nunca acabou. Tá? Ela continua. Continua de que forma? De você não saber o que fazer para a sua vida, evidentemente, de você estar embutido no modo Fordismo, ou seja, o roteiro pré-programado, entendeu? Você vai ter que seguir aquele roteiro para você subir, para você viver a sua vida, e condicionado às regras. As regras que comanda, que diz que você tem que fazer, deixar de fazer, você vai ter que seguir aquela regra, porque se caso você não fizer aquela regra, você vai sofrer discriminação, preconceito, exclusão. Por quê? Porque as pessoas são direcionadas a abdicar suas próprias coisas, inconscientemente. Inconscientemente. Então, eu tenho comigo mesmo que a escravidão nunca acabou. Só foi aperfeiçoado, só foi melhorado, só foi polida melhor, entendeu? Ela continua. Ela continua. Entendeu? A linguagem esconde as verdadeiras intenções do funcionamento da cooperativa. São linguagens feitas para não entender, são linguagens feitas para não compreender. Isso eu quero depois ser mais claro com vocês. Então, o modo operante arcaico, antigo, que era insustentável, ele foi aprimorado, ele foi melhorado. Então, de vez de você ser escravo por empurrar para fazer as coisas, ele ataca a questão biológica, ou seja, não permite que você faça suas próprias coisas para você ficar na mão deles. Porque uma vez que você faz as suas próprias coisas, você não precisa utilizar o dinheiro, que justamente vai cair na mão da arrecadação e vai cair na questão do setor privado. Então, quando você renuncia às suas coisas biológicas, você passa a estar na mão deles. Quando você sabe fazer suas próprias coisas, que dificilmente eles vão te ensinar isso, você não está mais na mão deles. Então você não é obrigado a sair cedo para trabalhar, você não é obrigado a ficar se preocupando com comida, vestimento, transporte, fazer suas coisas. Por quê? Porque você trouxe abundância. Você saiu daquela limitação e passou a fazer suas próprias coisas. E quase que eu roubei aqui. Passou a abundecer as coisas.
entendeu? Ficou abundante. Você saiu daquela limitação que você foi colocado para ficar que nem um poste e passou a conhecer, expandir. E tudo que abundece, o sistema financeiro adoece. Entende? Então tudo aquilo que é bom para você é ruim para o sistema financeiro. Então, a escravidão, ela saiu do lado físico, para ficar bem claro, e passou para o seu lado biológico. Ou seja, se você não sabe tratar a sua água, a sua comida, a sua roupa, a sua vestimenta, o seu transporte, tudo aquilo que você necessita, você está na mão dos outros. Por mais que você perceba as coisas erradas e as suas decisões sempre vai ser olhada para os outros fazer, você não tem muito o que você fazer. A sua voz de expressão, ela quase que não existe. É essa que é a grande verdade. Por quê? Por conta que você abdicou as suas necessidades, transferiu as suas responsabilidades para os outros para fazer. Na economia, eles não vão falar isso para vocês. Eles não vão dizer isso para vocês. E a resposta é bem clara. Uma vez que eu conto o segredo para vocês, eu perdo a dominação. Eu perdo meu cajado. A parada é muito séria, né? Vamos pro próximo slide aí, né? Bom, gente, vamos pro próximo slide agora, né, gente? Como eu já tinha falado, né? Gente, vamos lá, né? Eu me lembro que um dos grandes saltos que eu tive de inteligência, embora essa matéria é muito difícil de ser feita, foi o curso de elétrica. Eu fiz um curso de elétrica, eu acho que foi 2013, não, foi 2011. Foi em 2011. Fiz 2011. E o curso de elétrica, ele é um curso que naquela época eu reprovava muito, porque é um curso difícil, muito complicado. Mas, tipo assim, uma das grandes lições que eu aprendi no curso de elétrica, e até apliquei em outras áreas, que eu aprendi na sala de aula, foi a questão que aquilo que é econômico não é bom. Eu já botei um ar-condicionado mesmo de propósito para vocês entenderem. Quando se fala de economia, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. Pelo menos até o ponto que eu estudei, e olhando para a autossuficiência, né, aprender a fazer para a gente, não presta. Não presta, não presta, não presta. Eu me lembro que uma das aulas que eu tive com o professor, ele falava o seguinte, gente, tudo que é econômico, ele vai diminuir a eficiência, ele vai diminuir a qualidade. Então, por exemplo, se você compra um ar-condicionado para atender uma determinada temperatura e você coloca ele no modo econômico, ele vai gerar ineficiência. De vez de você ficar com uma temperatura ambiente a menos, você vai ficar com uma temperatura maior. Qualquer coisa que tem um modo econômico, pelo menos ao que eu tive experiência no meu ponto de vista, não é boa. Não é boa. Pega o teu ar-condicionado, bate um calor de 45 graus, bota no modo econômico para ver o que vai acontecer. Você vai sentir mais calor, né? Ele não vai funcionar. E o nome economia é a mesma coisa, fazendo uma comparação. Pega um carro a gás e utiliza ele para poder fugir de uma perseguição, alegando que ele é econômico, para você ver a dificuldade que você vai ter para poder fugir com um carro que é com gasolina. Entendeu? Ele vai economizar mais, mas ele vai correr menos. Então, qual é a chance de você ter eficiência? É menor. Então, tipo assim, essa parte é uma das partes assim, mais transparente, mais limpa, de você entender que, da mesma forma, aquilo que é econômico na linha de eletrodoméstico não presta, entendeu? É a mesma coisa na questão da economia. Se tem esse nome, não presta. Eu me lembro que na época que o real estava 1 por 1, era comum você tomar um suco de laranja da fruta. Quando a moeda ela ficou flutuante, que está até hoje, o pessoal começou a colocar água. Botar água. Botou água e botou mais açúcar. Melhorou a qualidade? Só para você entender a lógica. Depois disso, o pessoal vendo que a fruta ficaria muito cara e o negócio estaria muito diluído, começou a colocar o xarope, né, para poder complementar o salgado ali, né, o lanche, né, um bolinho de aipim, coxinha. Então você vai vendo que a qualidade vai diminuindo, né, de você experimentar. Foi só isso que você observou? Não.
eu me lembro que os sacolés, o sacolé, ele era feito com leite. A maioria dos sacolé era feito com leite, tá? Ainda estava começando aí no chupa-chupa, aquelas águas lá cheio de corante, né? Às vezes até com gosto ruim. E a maioria do sacolé era feito com leite, né? Sacolé de amendoim, sacolé de maracujá, de morango. Tinha até sacolé de morango, gente. Pra tu ver, né? Morango é uma das frutas caras, né? Sacolé de abacate. Pelo menos onde eu morei, o sacolé era feito dessas frutas, ao leite mesmo, né? Então tinha muito pouco sacolé que era feito com água, né? Quando o sacolé era feito com água, era porque não tinha como fazer com leite, né? No caso do limão, não tinha muito como fazer com leite, ou não era apto, entendeu? Eu acho que do abacaxi, entendeu? Então não tinha como fazer. Tinha, acho que até sacolé de manga, né? Com leite, né? Quando a moeda começou a enfraquecer, só para você ver a desgraça que é o modo econômico, a moeda começou a perder valor. E aí passou, o sacolé que era feito com leite passou a ser feito com água. Não todos, porque alguns precisavam de ser feito com leite. Então, por exemplo, o maracujá passou a ser de água, entendeu? O morango, ele foi trocado lá na frente, que eu vou falar para você, tá? Que mais? A manga passou a ser feita com água, entendeu? Deixa eu ver. Amendoim não, continua sendo com leite. Eu acho que só me lembro. O abacate continuou com leite. É isso que eu me lembro, tá? Acho que também a pera também era feito com. Pera não, pêssego era feito com leite. Passou a ser feito com água. E tudo foi substituindo pela água. Então você teve uma perda de qualidade. Eu estou falando na segunda leva de perda de qualidade. Depois passou a ser feito, né? Na época eu falava muito do Kisuko, né? Que era um pacotinho de 10 centavos que era mais química que o suco. Nessa época, que é o refresco, né? Minha ex-namorada sempre fala, é refresco, né? Até hoje eu guardo essa questão de Kisuko, né? Aí, na terceira leva da desvalorização do produto, modo econômico, que aí, para não passar o custo, começou a economizar, aí começaram a colocar o quê? Começaram a colocar o refresco. Naquela época era o Kisuko, né? Que era o forte. Então começou a vender o sacolé de refresco, e aí começou aquele sacolé de chup-chup, aquele corante lá que eu não me lembro o nome exatamente. É só para vocês entenderem que aquilo que é econômico não presta, joga fora. Foi só isso? Não. Eu me lembro também que já que o povo não tinha condições de comprar o produto original, passaram a comprar CDs pirata, né? Na época. Isso eu estou falando lá na época da criança. Então era muita reclamação, né, da qualidade do CD, da eficiência do CD, mas era o que o povo podia comprar. Então trocava o original pelo pirata. E às vezes vinha arranhado, às vezes vinha com algum problema de faixa. Estava tudo no arcaico ainda, a questão das cópias. Então a pessoa que comprava o original, de vez de comprar um seminovo, né, que foi a primeira parte de desvalorização do dinheiro, passou a comprar depois, na terceira parte, o pirata. Quando a moeda realmente se valorizou, começou a comprar o pirata. E os piratas tinham esse problema, né, de faixa errada, de faixas não de uma forma de ordeira, não tinha o problema do funcionamento, às vezes certos CDs não funcionavam em aparelhos, foi um momento de transmissão do empobrecimento das pessoas. Então as pessoas passaram a comprar o pirata. E assim muitas coisas, gente, entendeu? No caso da carne, eu me lembro que em 98 para 97 a gente comia um churrasco de alcatra, a gente comia um churrasco de picanha, de contrafilé. Então aquela desvalorização que ficou no modo econômico, a gente começou a comer pá, começou a comer 100, comecei a largar do pá 100. Tem uma outra carne também que é de segunda, que eu não me lembro mais, entendeu? Eu ri por causa que hoje eu estou no pé de galinha.
Pé de galinha que hoje nós estamos. Então tudo que é o modo econômico não presta. Tá? Não presta, entendeu? A qualidade cai, a eficiência cai e você sofre dependendo da área, por exemplo, da alimentação, um déficit de alimentação, né? Que isso vai trazer problemas de saúde lá na frente, mas não adianta, o sistema é usar outro ser humano, como ferramenta, tá? Então, tudo que é econômico, eu me lembro também do carro também, a álcool, que era uma problemática, porque o gás ele começa em 2005, né, ser vendido em 2005. Ou se expandir, corrigindo, tá, gente? Começa a se expandir em 2005, 98, acho que o Fernando Henrique começa a vender carro com a gás. Então o carro que era o álcool, que era mais barato, tinha um problema que no frio não pegava. Então você tinha que aquecer o carro com álcool ou dar o tranco. Ele era um modo econômico, mas tinha esse problema de não funcionar. Eu sei disso porque eu vi. Então eu estou dando aqui testemunho. E o carro com combustível, com gasolina, não tinha esse problema. Era mais eficiente, gastava mais, então tinha mais potência. Então tudo que é econômico sai fora. Entendeu? Boa parte que é econômico não presta. Pode ter algumas exceções? Pode. Mas pelo que eu vi na minha vida, boa parte das coisas não presta. Por exemplo, o hambúrguer. Quando a moeda ela perdeu o valor, a gente comeu um hambúrguer com presunto. Me lembro que não é a moça, né? Eu entendo que a pessoa que vendia um hambúrguer fazia questão de falar que vendia um hambúrguer com presunto da Sadia. Hoje é presuntado. O queijo prata virou mussarela. Então a qualidade foi cai. Eu estou dando exemplo de moeda, estou dando exemplo de autoridade, as duas coisas. Não é bom. Tá? Não é bom. Por que o povo insiste? Porque foi isso que eles aprenderam. Seguir o roteiro. Não aprenderam a pensar. Botou uma pessoa para pensar por ele. Então por isso que às vezes as coisas não mudam. Porque as pessoas não estão pensando. Vamos para o próximo exemplo aí, gente. O próximo exemplo não, o próximo título, no caso. Gente, vamos falar sobre a questão do efeito, né, na personalidade da escassez. Né? Eu me lembro que, acho que eu já contei essa história, que quando eu era criança, as programações que tinha da TV Globo, depois que fez a transição ali da TV Globinho, falava muito daquela personalidade maleável, aquela personalidade gente fina, bacana, aquela personalidade daquela pessoa simpática, alegre, aquela personalidade do malandro, entendeu? E era visto como graça, né? como uma referência, como um modelo, né? Não um modelo, né? Mas era uma característica daquela região, né? Que no caso era Lapa, das pessoas. E é muito difícil falar sobre isso porque as pessoas estão dentro da cooperativa e a visão delas é essa, olhar para dentro da cooperativa e ver esse modelo de vida, agir como a cabeça ela orienta a viver. O efeito da escassez. Quando a gente olha para o rico, o efeito da abundância é aquela pessoa exagerada, é aquela pessoa não só exagerada, mas aquela pessoa não é extrovertida, aquela pessoa com hábito extravagante, é aquela pessoa numa situação de abundância, de querer mostrar, no caso, é aquela atitude espalafatória. O oposto da escassez é aquela pessoa que esbanja, que fica à vontade, que fica feliz, que ela fica descompactada, entendeu? Ela é aquela pessoa que fica relaxada, entendeu? Geralmente é uma pessoa exótica, geralmente é uma pessoa de uma certa forma, tá me fugindo a palavra aqui, né? Meu Deus do céu, né? É aquela pessoa que fica à vontade, entendeu? Fica relaxada, aquela abundância, aquela espontaneidade. O oposto da escassez é aquela questão amarrada, presa, segurada, difícil, entendeu? O oposto. Então o que acontece de fato de verdade? Quando a gente largou a escravidão para a república, lá saímos da monarquia para a república,
e houve a libertação dos escravos, muitos daqueles escravos, e até pessoas também que não eram escravas, brancos, índios, não tinham uma vida boa. A história, ela sempre vai falar de quem está lá no alto, entendeu? Então, a galera que está lá embaixo dificilmente vai dar ênfase. Geralmente vai explicar, vai ser bastante curto, mas vai dar aquela explicação, mas a ênfase geralmente vai ficar no topo. E assim a gente segue. Aquela galera que não tinha trabalho, que vivia da escravidão, ela teve que dar o jeito dela de aprender como funcionam as coisas. E muitas das vezes, como ela não leu o manual e não sabia o manual, porque o Brasil virou as costas para os escravos, porque era um modelo de viver, e se preocupou de trazer os europeus para cá. E aí é quando eu vejo muitos economistas falar porque nosso país poderia ser potência mundialmente, poderíamos estar com economia de mercado, poderíamos estar lá na frente. O problema não foi a questão da economia, o problema foi a questão que o Brasil foi forçado a abdicar do trabalho escravo físico, teve que fazer a transição para o trabalho psicológico, que é hoje, a escravidão psicológica, e consequentemente, o que aconteceu de fato de verdade? Não queria reconhecer porque, eu estou vivendo bom em cima das costas do outro. Eu não vou reconhecer ele como um cara igual a eu, porque ele foi sempre o meu servo. Eu vou tratar ele da maneira da hierarquia, entendeu? Quem está embaixo é baixo mesmo, tem que ficar. Então o que aconteceu? Aquele povo que não tinha trabalho teve que se virar. Então o que o excesso da escassez, e depois aquele que estava no topo também foi lá para baixo, né? Quem entende o capitalismo sabe que ele é alternado. Você não vai ficar muito tempo lá em cima. Entendeu? Ou você vai descer, ou alguém da sua família vai descer, e assim vai. Ele é alternado. Ou você pode ficar lá embaixo e não subir. Ele mudou o funcionamento da hierarquia. Ele tornou a hierarquia em uma movimentação. Um tópico depois eu vou explicar sobre isso. Mas ele é alternado, só para você entender. Você não vai ficar lá fixo lá no topo lá. Então o que acontece? Aquele excesso de escassez, que o cara não tinha nada, estava à margem da situação, criou, de fato de verdade, essa característica. Tá? Não falo só do negro não, no branco, do índice, essas coisas, porque ele se movimenta, o capitalismo. Ele criou, de fato de verdade, aquela personalidade que o cara não consegue resolver os problemas de uma maneira natural. Ele não tem força de uma maneira natural. Entende? Quando a gente vê as pessoas trapaceando, mentindo, passando perna, enganando as pessoas, isso significa que essas pessoas elas estão nas suas limitações cognitivas. Entende? Porque a escassez, né, o excesso de escassez que existe no Brasil, ele, de fato de verdade, enfraqueceu o ser humano. Tanto fisicamente, tanto emocionalmente, psicologicamente, ambiente, entendeu? E a limitação cognitiva, com outras amarrações, fez o ser humano ser um ser humano como se fosse aquele boneco programado, que até um certo ponto ele sabe resolver o problema. De um certo ponto, ele não consegue resolver. A gente consegue perceber esse raciocínio nas mulheres, que muitas vezes acontece certo tipo de situações que elas começam a chorar, começam a se lamentar, começam a ficar perdida, né, ficar desesperada, porque ela não foi preparada para aquela determinada situação e ela não sabe fazer aquilo ali. Isso aparece muito no caso das mulheres, né? Situações que acontecem, que saem do controle e ela não sabe lidar com aquele problema, entendeu? Acontecem coisas que são fora do percurso do âmbito dela. Então, o que acontece? A gente está vivendo na limitação humana de não conseguir resolver nossos problemas por excesso de escassez. E isso, evidentemente, está tirando as posições das pessoas dentro da cooperativa e não fazendo as pessoas conseguir viver aquilo que tem. Então, o que geralmente vai fazer quando a pessoa trabalha e vê que não dá? Geralmente, ela vai fazer uma hora extra. E mesmo assim, se a hora extra não fazer, o que ela vai fazer? Vai começar a fazer? Ela vai começar a trapacear, mentir, enganar. Ela vai começar a ludibriar. Por quê? Porque ela foi projetada para viver naquela função. Ela não vai conseguir resolver as questões acima dela.
Porque o dinheiro que ela ganha, de fato de verdade, ele é um dinheiro para que os outros venham resolver o problema. Então tudo aquilo que o dinheiro não dá e que o outro não consegue resolver, ela não sabe o que fazer. Porque ela está limitada intelectualmente falando. O que ela aprendeu é sempre transferir a responsabilidade para os outros. Então quando se fala da questão do malandro, do esperto, do estelionatário, daquele cara da vida louca, daquele cara que passa a perna, o vigarista, e outras qualidades de apropriação aos recursos dos seres humanos, nós estamos falando do excesso de escassez, da limitação que o cara não consegue resolver os seus problemas, o cara está condenado, né, condicionado a viver aquela posição daquela hierarquia, e ele começa a trapacear as pessoas, tá? Corrigindo aqui. Ele começa a trapacear as pessoas. Por quê? Porque ele não está sabendo resolver os problemas. Ele não está tendo força suficiente para poder resolver os problemas. Ele não está conseguindo superar as limitações que ele tem para poder vencer. E isso acontece em nível geral, tá? Geral. Ou seja, muita gente às vezes tem que trapacear, tem que enganar, tem que mentir, tem que dar uma desequilibrada para poder ter acesso. Por quê? Porque a cooperativa ela te limita a você fazer uma determinada obrigação. E ela te mostra que a outra obrigação é outro que tem que fazer. Quando o dinheiro não dá, você não sabe fazer, porque você foi ensinado até um certo ponto. Daquele ponto diante, você foi ensinado que você tem que repassar aquela obrigação através do dinheiro para fazer determinadas funções. Entende? É uma integração. A escassez, que ela começou desde a época da República, que tirou o conforto da elite naquela época, tem funcionado na população que a população ela não consegue resolver. Ela não consegue superar as dificuldades, as barreiras, as limitações. A gente vê vários tipos de golpe, vários tipos de falcatrua, vários tipos de situações que as pessoas estão se apropriando do bem dos outros. Por quê? Primeiro que existe um congestionamento. Não tem trabalho para todo mundo. Segundo, a nossa moeda está desvalorizada. Ou seja, quem é o maior beneficiado é a moeda mais forte, que é o dólar e o euro. Tá? E é proposital. Terceiro, que as pessoas são ensinadas para estar naquela função e não são ensinadas para elas poderem se adaptar. Então só ensina para viver naquela profissão. Quarto, elas não conseguem evoluir, se adaptar em outras situações. Ou seja, se a minha profissão não dá emprego, eu tenho que abrir meu próprio negócio. Então isso é uma questão muito pessoal. Nem todo mundo consegue ter essa percepção. Todos esses fatores, esses 4 fatores que eu falei e outros fatores também que eu não falei, vai acumulando. Então, o que geralmente o pessoal entende? Eu vou trapacear, eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou lubridiar as pessoas, eu vou jogar o meu problema em cima dessas pessoas. Por quê? Porque ele não está conseguindo resolver. São sinais claros e transparentes que as pessoas não estão conseguindo superar as diversidades que elas estão enfrentando. Quando você vê uma pessoa trapaceando, enganando, mentindo, sendo vigarista, estelionato, essas coisas todas, você tem que observar que ele não está conseguindo resolver o problema dele. Ele está pegando o problema dele e jogando para uma outra pessoa. Mas isso tudo está acontecendo por quê? Porque não tem fiscalização, não tem acompanhamento, não está reconhecendo que não está dando para funcionar. Então, tipo assim, alguém tem que pagar essa conta, né? Alguém tem que ser responsabilizado. Quando eu chego e falo para vocês assim, o que adianta você trabalhar, mas você tem que esconder suas próprias coisas, tem que ocultar suas próprias coisas, ou você colocar sua vida, ou colocar sua própria vida em risco. É o efeito. Se o ser humano ele foi criado para estar dentro de uma função, tem que ter para todo mundo. Se não tiver, vai acontecer o quê? Um desequilíbrio. Para não se perder sobre o tema, o efeito da escassez, da super escassez, essa é a palavra certa, é esse, é a malandragem, é o engano, é a falcatrua, é a mentira, é a vigarista, é o cara que é estelionatado, é o cara que se aproveita de uma situação vulnerável, é aquela situação do oportunista. Quer dizer o quê? Que o ser humano ele não está conseguindo vencer, ele não está conseguindo superar, ele não está conseguindo dar a volta por cima.
esse gingado, essa questão da malandragem, é tudo o efeito da escassez, que influencia o comportamento. E essa influência do comportamento não é na vida adulta, não. Esse efeito do comportamento é lá no início da vida, da infância, da criança da pessoa. Muitas vezes o pai não acompanha, a mãe não acompanha, muitas vezes delega a obrigação para a escola, como via muitas vezes os professores falar. Então, como ele não lê, ele não sabe, está seguindo aquilo que é falado, ele vai agir da forma como ele pensa. Mas é um sinal claríssimo, no meu ponto de vista, que as pessoas não conseguem superar. Não conseguem. Então ele tenta de uma maneira sórdida, uma maneira mais simpática, uma maneira mais simpática de convencer o ser humano para poder subtrair aquilo que você tem para resolver o problema dele. Entendeu? Pode-se dizer que é um problema de distribuição de renda. Mas por quê? Pelo excesso de escassez. Não se ensina as pessoas, não se explica. Eu me lembro uma vez que, quando foi em 2013, 2012, eu ouvia muito essa conversa. O brasileiro não é ensinado educação financeira, não é instruído, não se explica para a gente. Havia muito essa lamentação de uma falta de instrução. E aí eu olho para essas coisas e eu começo a rir, né? Eu começo a rir e chorar de tanto rir, né? Porque não é feito para te ensinar. Se ensinar para você o caminho do ouro, você não vai querer fazer aquilo que eles querem que você faça. Quem já acompanhou o vídeo vai entender o porquê que eu estou falando que é para rir, né? Se ensinar aquilo que você não sabe fazer, você não vai querer fazer aquilo que eles querem que faça. Evidentemente que é um sinal, evidentemente, da super escassez, né? A insatisfação, entendeu? A dor, entendeu? A falta de acesso, que é a questão da hierarquia, entendeu? Tá tudo se manifestando no livro do manual. Se ensinar você uma educação financeira, e não vai funcionar as coisas. É uma sobrevivência, gente, tá? Mas o efeito da escassez, né? O efeito da escassez molda a nossa personalidade. Entendeu? Como a gente é criado para ser um corpo e não ser um pensante, tudo isso acaba voltando como carga de trabalho, como estresse. Porque você vai tentar resolver as questões dentro do sistema financeiro, que é feito para não resolver mesmo, né? É feito para faltar. E você vai sempre viver um descontente, insatisfeito, que é o efeito da escassez, né? O excesso da escassez. Ali está se manifestando a escassez. E aí muita gente não se liga, né? Porque o efeito da escassez não é a realização material, não é a plenitude, não é a felicidade. Isso é errado. Nunca você vai estar satisfeito, feliz, realizado de uma realidade que é feita para faltar. E aí você vê o quanto a gente é cego, o quanto a gente não consegue ver as coisas, o quanto a gente é alienado e o quanto mal faz para a nossa vida a gente não entender como é que funciona a mente. Se você busca mais satisfação física dentro do sistema financeiro, você está no lugar errado. É feito para faltar. Se você tiver aquilo que você precisa, você não trabalha, então não vai funcionar. Entende? Então, a escassez, né, que afeta nossa personalidade, é o sinal da falta, do ser humano não conseguir resolver. Então, esse jeito malandro, esperto, sagaz, aquela coisa, é adaptação à dificuldade econômica e à dificuldade de resolver os problemas, porque ele não está conseguindo resolver. E não existe nenhuma explicação ensinando isso, porque, evidentemente, se explicar perde a demanda. Se eu ensinar como que se faz o filé, meu amigo, eu não tenho gente para poder ficar subordinada, né? Aí você vê como é que a coisa é tão séria, né? Vamos para o próximo slide, né?